quando o trem não esperou pelo coração. O trem partiu com um assobio agudo e uma rajada de vento, levando embora uma onda de gente apressada. Luísa chegou 2 minutos depois, a mochila pesando no ombro e o pulmão ardendo. Viu apenas as portas se fechando e o reflexo frustrado do próprio rosto no vidro. Não, ela murmurou, mais para si mesma do que para o funcionário que apitava do outro lado. Parou, ofegante, no meio da plataforma, sem saber se ria ou chorava. A tela acima dela mostrava: próximo trem Intercidades, 1h20. A reunião em Campinas não ia esperar. Sentou-se num banco de metal frio, tentando calcular mentalmente e-mails de desculpa, remarcações, consequências. Tirou o celular do bolso, destravou a tela e, num gesto automático, abriu o app de mensagens para reclamar com a amiga. O polegar escorregou. Tocou um contato qualquer e uma chamada de áudio começou a tocar. Não, não, não! Ela clicou freneticamente em encerrar. Antes que conseguisse, uma voz apareceu do outro lado. Alô? Ela congelou. Não reconhecia aquela foto em miniatura. Um cara de boné, óculos escuros, sorriso torto. Desculpa, foi engano. Disparou vermelha, como se ele pudesse vê-la. Do outro lado, silêncio por um segundo. Depois um riso leve. Relaxa, acontece. Inclusive, acho que a gente se conhece. Luísa franziu a testa. Olhou melhor a foto. Nada. Acho que não. Eu sou péssima com rostos, mas não. Eu te passei seu número ontem, insistiu ele, ainda rindo. Na fila do café da Estação da Luz. Você estava com uma mala azul, lembra? Ela sentiu o estômago contrair. Ontem, sim. Mala azul, fila do café. Mas ela não tinha dado número a ninguém. Tinha só esbarrado num carro que derramou açúcar no próprio sapato. Acho que você digitou errado um número, ela disse, com uma careta que ele não veria. Mas sim, eu estava com uma mala azul. Silêncio breve. Ele pareceu processar. Então, eu sou o erro de digitação. Ela soltou um riso curto, inesperado. Parece que sim. Atrás dela, o aviso sonoro tocou. Plataforma quase vazia. Um casal discutindo baixinho, o cheiro de café requentado vindo de uma lanchonete. De qualquer forma, ele retomou, você ligou por engano. Tudo bem aí? A pergunta simples encontrou um lugar vulnerável. Perdi o trem. O importante, aquele da vida adulta, ou, pelo menos, da minha promoção. Do outro lado, um suspiro empático. Eu também perdi o meu, mas o meu foi literal. Em São Bernardo, meia hora atrás. Parece que os trens hoje estão determinados a provar algum ponto filosófico. Luísa encostou no banco, o metal gelado atravessando o tecido da blusa. Talvez o universo só esteja atrasando quem não sabe para onde está indo. Ou está dando uma segunda chance, retrucou ele. Meu nome é Rafael, o erro de digitação. Prazer. Ela hesitou só um instante. Luísa, a que perde trens importantes. E os dois sorriram, sozinhos, em plataformas diferentes, unidos por um número errado. A chamada acabou depois de alguns minutos de conversa estranhamente fácil. Coisa simples, de onde eram, a correria da semana, o ódio compartilhado por reuniões que poderiam ser e-mail, nada profundo, mas havia algo no modo como ele ouvia, nos pequenos silêncios cheios de atenção que acalmava o peito de Luísa. Nos dias seguintes, as notificações começaram a aparecer como quem não quer nada. Rafael. Passei pela Estação da Luz. Pensei em você quase tropeçando correndo para perder outro trem. Luísa. Cruel. Hoje cheguei 15 minutos antes. A vida adulta agradece. Ele mandava fotos de coisas banais. Um café com um desenho de um coração torto na espuma, um gato dormindo em cima de um teclado, a vista cinza do escritório num dia de chuva. Ela respondia com bilhetes de metrô rabiscados, o sol batendo num prédio antigo, o tênis encharcado depois de um temporal. Nunca falavam de sentimentos. Falavam de prazos, cansaço, atrasos, do pão de queijo sempre em falta na cantina, mas nos intervalos, nas entrelinhas, havia uma constante, um jeito de dizer: pensei em você hoje, sem escrever exatamente isso.
Uma noite ele mandou mensagem: Rafael, se você não tivesse discado errado, estaria falando com quem agora? Ela encarou a tela por um tempo. O quarto na penumbra, o som distante de um ônibus passando na rua. Luísa. Provavelmente com a minha amiga reclamando que a vida nunca sai como planejada. Rafael. E agora? Luísa. Agora eu ainda reclamo, mas com você, o que é estranho porque você é um desconhecido com status de contato salvo. A resposta veio rápida. Rafael. Acho que a essa altura já ganhei status de quase conhecido. Ela sorriu, encostando o celular no peito por um segundo, como se quisesse segurar aquele gesto invisível. O tempo correu em meses marcados por simples atos. Um áudio curto enquanto ele esperava o trem, uma mensagem dela na madrugada quando o relatório não fechava, um emoji de café sempre que um dos dois tinha reunião cedo demais. O trem, repetido em piadas, fotos, áudios com ruído de estação, virou uma espécie de símbolo privado. Algo que nenhum dos dois nomeou, mas que estava ali, pontuando o flerte contido. Até que uma noite ele escreveu: Vou ter que tomar uma decisão grande. Pode ser que eu suma um pouco. Ela sentiu o corpo inteiro ficar atento. Os dedos demoraram a responder. Luísa. Decisão tipo de mudar de corte de cabelo ou de país? Rafael. Entre Berlim e Berlim. Ela releu 3 vezes. Berlim. Quando finalmente marcaram de se ver, não foi um encontro programado com antecedência, mas um impulso. Rafael, estou na luz. Trem atrasado pela primeira vez. Coincidência? Luísa já estava em casa, de moletom, cabelos presos num coque torto. Olhou a mensagem, depois o relógio. 20 minutos de metrô até lá. Luísa, fica. Ele mandou um ponto de interrogação. Ela digitou. Apagou. Digitou de novo. O coração batendo mais rápido do que nas apresentações para a diretoria. Luísa, fico te devendo essa cena de filme em que a gente se encontra correndo na estação? Estou pegando o metrô. A resposta veio com um emoji de trem e um te espero no café, se o destino colaborar. O café da estação estava meio vazio, cheiro de pão na chapa e eco de vozes. Rafael estava num canto, sem boné, cabelo bagunçado, o mesmo sorriso torto da foto. Segurava um copo de papel entre as duas mãos, como se precisasse de algo concreto para não dispersar. Ela o reconheceu de longe e, por um segundo, pensou em voltar. Tanta intimidade de tela encolheu de repente diante do corpo real de um quase desconhecido. Mas então ele levantou os olhos, a viu e sorriu de um jeito que desmontou a defesa. Você é mais baixa do que eu imaginava, ele disse, assim que ela chegou perto. E você tem menos filtro do que eu esperava, retrucou, com um sorriso nervoso. Sentaram-se. O silêncio inicial foi preenchido por barulhos de xícaras, anúncios de plataforma, passos apressados. Aos poucos, o que era estranheza virou o mesmo fluxo de conversa que tinham pelo celular, só que interrompido por olhares, pausas, o som da respiração do outro. Então, Berlim, ela disse, mexendo no guardanapo entre os dedos. Ele encarou a fumaça do café. A empresa abriu vaga lá. Projeto grande, 2 anos, talvez mais. Eu mandei o currículo sem acreditar muito, mas hoje chamaram para a entrevista final. Se der certo, é em 3 meses. 3 meses. Uma estação curta entre 2 cidades de vida. E você quer ir? Perguntou, sabendo que a resposta importava mais do que deveria. Rafael demorou. Sempre quis sair, sabe? Ver o mundo, mudar de língua, de céu. Mas aí... Olhou para ela e o resto da frase ficou suspenso. Ela engoliu em seco. Mas aí você começou a acumular plantas no apartamento, contatos estranhos na agenda e cafés em estações aleatórias? Ele riu, mas os olhos não riram totalmente. Algo assim. Houve um momento em que o mundo ao redor pareceu desacelerar. Trens chegavam e partiam, apitos curtavam o ar, mas ali, naquele quadrado de mesa,
tudo se resumia a duas pessoas segurando copos de papel com força demais. Ela pensou em dizer, fica. Pensou em confessar o que sentia sem ter certeza do que era, mas o medo de parecer grande demais numa história que no papel ainda era pequena, venceu. Em vez disso, perguntou, e se o trem não esperar pelo seu coração? Ele sorriu de lado, como quem reconhece a frase de um livro que gosta. Talvez seja o coração que precise aprender a correr mais rápido. E o assunto morreu ali, pela metade, como tantos outros entre pessoas que ainda não aprenderam a nomear o que as move. Os 3 meses seguintes foram uma sucessão de ensaios de despedida, que nunca chegavam a ser de fato. Encontraram-se mais algumas vezes, quase sempre entre um trem e outro, numa cafeteria, numa praça perto da estação, num banco de plataforma qualquer. O tempo, antes uma coisa líquida, passou a ser milimetrado com precisão de cronograma. 2 horas entre uma reunião dele e a aula de inglês dela, 40 minutos antes do último trem para o ABC. Falavam de tudo e de nada. Do frio que ele passaria em Berlim, dos aplicativos de conversação em alemão, dos planos dela de puxar um projeto novo no trabalho. Mas havia sempre uma borda não dita. O que seria um para o outro depois da partida? Uma noite chuvosa, sentados num banco de madeira na Estação da Luz, ele comentou: sabia que tem gente que vive de relacionamento em fuso horário? Vi um cara num podcast falando. Eu mal consigo manter os da mesma zona, ela respondeu, meio rindo, meio séria. Ele a estudou por um instante. Você acha que distância mata tudo? A pergunta ficou entre eles, úmida como o ar. Não sei, respondeu afinal. Acho que a distância revela o que já estava meio morto. Ou o que está vivo o bastante para aguentar. Ele ia dizer algo, mas o trem apitou. As luzes se acenderam mais fortes na plataforma. A voz metálica anunciou a partida. É o meu, disse ela, levantando-se. Ele também se levantou, instintivo. Me manda mensagem quando chegar. Mando. Os dois se encararam por um segundo, longo demais para amigos, curto demais para amantes. Um passo para frente, um para trás. Nenhum deles se moveu. O trem abriu as portas. Gente entrando, gente saindo. O mundo não esperava pela indecisão dos dois. Finalmente, ela sorriu de um jeito triste. Não perde o seu trem, falou, e virou as costas antes que a coragem resolvesse aparecer. Rafael a viu entrar, as portas se fecharem, o trem partir. O reflexo dela sumiu, e com ele a sensação de que talvez tivesse deixado algo ou alguém escapar. O dia da partida chegou com o céu aberto demais para ser trágico. Aeroporto lotado, malas, despedidas, anúncios em 3 idiomas. Luiz estava no trabalho, olhando para uma planilha que não fazia o menor sentido, quando o celular vibrou. Rafael. Embarcando, última chamada. Ela encarou a mensagem como quem olha para um relógio prestes a zerar. Os colegas falavam ao redor, teclados batiam, o ar-condicionado fazia barulho. Ela levantou, pegou a bolsa, saiu. No elevador, digitou: Luísa, você vai perder o trem do avião? Ele mandou uma foto do portão de embarque, o número do voo brilhando no painel. Rafael, dessa vez eu cheguei cedo. Ela desceu para a rua sem um plano claro. O aeroporto ficava longe demais, o trânsito era impossível. Mesmo que quisesse, não chegaria a tempo de uma cena dramática de filme. E, ainda assim, correu até a esquina como se o corpo soubesse que precisava se mover. Parou num ponto de ônibus, o sol batendo forte e respirou fundo. A tela piscou de novo. Rafael, sabe o que é engraçado? Não é o avião que eu sinto que estou pegando. É o trem que eu não sei se meu coração conseguiu alcançar. Ela fechou os olhos. Podia fingir não entender, podia responder com uma piada. Podia seguir o roteiro de sempre, moderno e contido. Em vez disso, escreveu: Luísa, meu coração também perdeu um trem e fingiu que não ligou. Digitou, apagou, reescreveu. Luísa, eu queria ter dito para você ficar, mas não quis ser mais um peso na sua decisão. Então só fui pegando trens na hora certa e fingindo que estava tudo bem.
Demorou alguns minutos até a resposta chegar. Cada segundo parecia o intervalo entre um trem e outro. Interminável. Rafael, eu queria ter